Graça e paz, eu me chamo Karen, eu sou líder do governo missionário aqui da Igreja Ministério CREA e nesse mês de setembro nossos devocionais estarão voltados para missões. Eu quero abrir com vocês essa série de devocionais refletindo sobre o tema Como ouvirão se não há quem pregue? Para isso eu convido vocês a me acompanharem na leitura do livro de Romanos, no capítulo 10, dos versículos 13 ao 15, que diz assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Essa foi a ordem de Cristo antes de ascender aos céus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os seus discípulos ouviram e receberam essa ordenança, e porque obedeceram essa ordenança, a igreja de Jerusalém cresceu sobremaneira, e à medida que ia crescendo, ia também sendo perseguida. E conforme foram sendo perseguidos, começaram a se dispersar por territórios vizinhos. E à medida que se dispersavam por territórios vizinhos, levavam a palavra do Evangelho. E essa história me faz lembrar uma narrativa que se encontra em Atos 8. Eu quero que vocês leiam comigo a partir do versículo 26, que diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros da rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O Senhor entende o que lê? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? Desse próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olha, aqui há água. Quem me pede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Há muitas pessoas sedentas por conhecer a Cristo, mas para que elas cheguem a crer, assim como o eunuco creu através da pregação de Filipe, nós devemos estar prontos para levar o Evangelho de Cristo por onde quer que nós formos. Decida hoje ser um arauto de Deus para comunicar toda a sua obra redentora, a fim de que o mundo creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ao ouvirmos a pergunta, como ouvirão se não há quem pregue? Que a nossa resposta seja: Eis-me aqui, Senhor, para obedecer ao seu chamado e ser os pés dos que anunciam as boas novas. Que Deus abençoe as nossas vidas.